qualquer outro ramo de negócio, o setor do agro é influenciado por uma série de acontecimentos em nível mundial. Essas situações podem interferir positiva ou negativamente no mercado como um todo e gerar um cenário de incertezas. Conjuntura econômica, geopolítica, fenômenos climáticos, são muitas as variáveis que influenciam nesse processo. Tomando como base essas e outras condições, a empresa de consultoria Celeris fez um levantamento para identificar quais são os 10 temas mais relevantes do agro em 2023. O estudo usou como fontes os dados da própria Celeris e também do CPEA e do IMEA. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Entra a vinheta! Turma, eu sou o Gustavo Scheroff e sejam bem-vindos de volta ao meu canal Segredos do Agro. E para você que está chegando pela primeira vez, já se inscreve e ativa o sininho para ser avisado dos nossos novos vídeos. Bom, o primeiro tema importante que o setor do agro precisa ficar ligado em 2023 é o desafio de se manter uma pauta de exportação diante de uma tendência de desaceleração do ritmo de crescimento global. Segundo o estudo, o que deve limitar o crescimento mundial em 2023 é o cenário global de inflação alta e persistente somado aos riscos geopolíticos. A análise confirma que houve um aumento das exportações do agro brasileiro em 2022. Por outro lado, em 2023 é esperado uma queda no ritmo de crescimento dos países que são protagonistas da nossa pauta de exportação, como por exemplo a China, que tem uma previsão de crescimento em 2023 de apenas 4%, contra a média de 6,6% entre 2013 e 2021. Isso deve impactar negativamente na evolução do volume de produtos agrícolas que ela importa do nosso país. O segundo tema apontado como um dos mais relevantes para o agro neste ano, de acordo com o estudo da Celeris, dá destaque para o El Niño. A tendência é que as safras de soja e milho no verão devem ocorrer dentro da normalidade para os anos de La Niña. Isso significa ausência de chuvas para o extremo sul da América do Sul, sobretudo Rio Grande do Sul e Argentina, como já discutimos aqui no canal. Mas as possíveis perdas, de uma maneira geral, aparentam ser menores que em anos anteriores, uma vez que não houve grandes atrasos nos trabalhos de desenvolvimento da soja. O plantio de milho segunda safra deve acontecer dentro da janela ainda adequada, desde que as chuvas não atrapalhem a colheita nesse mês de fevereiro. E o cenário de neutralidade do El Niño, como esperado em 2023, aponta para boas condições de produtividade de milho segunda safra. O risco, entretanto, pode ficar para a janela de cultivo da soja 23-24, e desta vez com alerta para o cerrado. Se as projeções das temperaturas do Pacífico se reforçarem no segundo semestre de 2023 e confirmarem El Niño de fraca a média intensidade, as produtividades de soja na região centro-oeste e norte do país podem ser impactadas. Em terceiro lugar vem o tema fertilizantes. O estudo aponta que em 2022 havia uma incerteza sobre a oferta global de fertilizantes, principalmente devido ao conflito entre Rússia e Ucrânia. Apesar deste cenário, o Brasil conseguiu se abastecer de forma adequada. Por outro lado, os altos preços e a piora na relação de troca causaram uma redução no uso de fertilizantes em 2022, sendo menor que em anos anteriores. O resultado é que estoques formados a altos preços e a manutenção do conflito Rússia e Ucrânia devem manter a alta volatilidade de preços, e é bom o produtor rural ficar atento às relações de troca. O quarto item da relação da série chama atenção para um novo mercado no agro, que está sob disputa e que tem margens atraentes que variam entre 40% e 50%. É o segmento de especialidades em nutrição especial de plantas e biológicos. De acordo com o estudo, ele deve crescer a taxas expressivas entre 20% e 25% ao ano. Mas quem quiser entrar nesse segmento deverá ficar atento a alguns pontos importantes, como por exemplo, como gerar e defender valor num segmento com baixa barreira de entrada. Como gerir sinergia entre o portfólio de bem-insumos e de insumos tradicionais, a ponto de expandir o share of wallet. E finalmente, outro aspecto para ficar atento é saber qual segmento será o vencedor. O on-farm, ou seja, aqueles insumos que são produzidos dentro da própria fazenda, ou produtos de prateleira, aqueles produzidos em larga escala. Outro tema que merece atenção no ano de 2023 é o mercado de distribuição de insumos. 2022 foi um ano de muitos movimentos de consolidação deste mercado, e há indícios de que ele irá crescer ainda mais nos próximos anos.
Além dos fundos de private equity, as indústrias de insumos e players internacionais estão remodelando as estratégias de acesso a este mercado, principalmente para o pequeno e o médio produtor. Após 2 anos de margens elevadas, a próxima safra marca o início de transição para margens normais na produção de soja e milho. Este é o 6º tema que merece destaque em 2023. O aumento dos preços de fertilizantes pioraram a relação de troca para a produção de soja e milho em 22-23. A expectativa de preços de estáveis a menores em 23 também deve limitar a margem do produtor. Para o produtor, a nova realidade de margens e baixo ritmo de venda antecipada sinaliza cuidado para a estratégia de comercialização de grãos e insumos. No caso da cadeia produtiva, o cenário exigirá uso de estratégias e ferramentas de gerenciamento e monitoramento de risco. A logística de grãos no Brasil é mais um tema de destaque em 2023. Ela, que até a última década enfrentava problemas estruturais, já se equipara aos concorrentes relevantes e garante a competitividade no pós da porteira da agricultura nacional. Entre os exemplos de melhoria nesse setor estão a ampliação de novos sistemas logísticos, como Itaqui ou Arco Norte, a operação de novos trechos ferroviários até novos negócios para a digitalização e microgerenciamento nas pontas logísticas, a depreciação cambial a partir de 2020, também diminuiu o gap de custos logísticos entre o Brasil e os Estados Unidos. Outra coisa apontada é que a mudança no arcabouço regulatório de ferrovias e portos altera a dinâmica do jogo, ao possibilitar o estudo de viabilidade de diferentes trechos ou a operação de terminais privados e alavancar ainda mais a transformação da logística nacional. O crescimento da importância do Brasil no fornecimento de outros produtos agrícolas, além da soja, em nível mundial. Este é o 8º tema relevante para 2023. No período de pós-pandemia, o Brasil se tornou líder na exportação de soja graças à expansão produtiva e às melhorias logísticas. Mas há outros produtos em destaque. A combinação entre clima ruim e problemas logísticos nos Estados Unidos e o crescimento esperado de oferta de milho no Brasil pode equalizar as exportações do cereal entre o Brasil e os Estados Unidos, tradicionalmente o maior exportador de milho do mundo. Como 9º tema de interesse para 23 está o possível aumento dos percentuais de mistura obrigatória de biodiesel no diesel. A avaliação é que isso deve dar um novo ritmo para o mercado de óleos vegetais, sobretudo o de soja. A CL estima um percentual de 13% a partir de março de 2023. Se este cenário se confirmar, a produção de óleos de soja para biodiesel deve diminuir a ociosidade do parque industrial de processamento de soja de 15% a 20%. Agora, independentemente do percentual, a maior demanda para biodiesel deve alterar a dinâmica de exportação e do consumo interno de óleo, guiar as margens das esmagadoras em 2023 e impor desafios para um novo modelo de comercialização de biodiesel. Finalmente, como 10º tema relevante para 23, está a retirada dos impostos federais e diminuição de ICMS sobre combustíveis no meio do ano de 2022. Isso atrapalhou as margens do setor de biocombustíveis a partir do 2º semestre do ano passado. A indicação inicial do novo governo foi de manter os tributos sobre gasolina e etanol até março de 23, sustentando a pressão sobre as margens do setor de biocombustíveis no começo de 23. No entanto, a perspectiva é que tais medidas fiscais possam ser revistas ao longo deste ano, mesmo com possíveis desdobramentos inflacionários. Caso se confirme o retorno à tributação sobre biocombustíveis, as margens esperadas de processamento podem retornar ao nível anterior à mudança tributária. Os cenários de preços de milho mais contidos em 23 em relação ao biênio anterior também contribuem para compor as margens do setor.
Neste vídeo nós vimos quais são os 10 temas mais relevantes do agro em 23, de acordo com a empresa de consultoria Celeris. Mas pode ser que você tenha outras indicações de assuntos do agro que também merecem destaque ainda este ano. Contem para mim aqui nos comentários o que vocês acharam desta lista e que outros temas do agro são relevantes para comprarmos ao longo desse ano. Turma, chegamos ao final de mais um vídeo do canal Segredos do Agro. Eu sinceramente espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aquele like para dar uma força e se inscreva no canal caso ainda não sejam inscritos. Por último e não menos importantes, vamos conversar também pelo Instagram. Tchau, roda a vinheta!